Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes. E você sempre ouviu que o homem é um produto do meio em que vive. De fato é, e sempre foi. Tudo que nos circunda nos influencia de alguma forma. Nós vamos construindo o que somos a partir do lar em que nascemos, o país, amigos, cultura, religião, meio ambiente. Enfim, tudo que nos cerca exerce algum tipo de influência em algum grau sobre nós. Se você nasce na Índia, por exemplo, tem grande chance de ser hindu. Se nasce em um país árabe, tem grande chance de seguir o Islã. Já se nasce na Itália, uma grande chance de ser católico. Reparou que nesses casos foi o meio que determinou aquilo em que você acreditaria? Dá para pensar na estupidez que é brigar por religião, não é mesmo? E também o meio ambiente nos influencia, os ciclos da Lua e as estações do ano. Isso tem muito a ver com a nossa saúde também, o que não era para ser nenhuma novidade. O pai da medicina, Hipócrates, já há muito tempo atrás, afirmava, grande observador que era, que as doenças eram mais graves no outono, enquanto na primavera as pessoas tinham mais saúde. E hoje a gente sabe que a sazonalidade é um importante regulador ambiental dos processos fisiológicos, o que influencia, por exemplo, nossa imunidade. Mas as estações do ano também influenciam nossas emoções e a forma de pensar. Bem, você deve se lembrar lá das aulas de geografia, que as 4 estações do ano, elas ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, a Terra não faz o seu movimento de rotação reta, mas ligeiramente inclinada. O seu eixo é ligeiramente inclinado. Então, isso faz com que os raios de Sol nos atinjam em ângulos diferentes. E isto somado ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, faz com que a incidência dos raios solares varie ao longo do ano, dando origem às diferentes estações. E essas estações do ano são mais bem definidas nas regiões de clima temperado, tanto ao norte quanto ao sul do planeta. No Brasil, isso acontece principalmente nos estados do sul. No resto do país, as estações não são tão bem definidas e a gente acaba tendo basicamente inverno e verão. Então, o impacto da influência das estações do ano será mais evidente nos estados do sul, embora isso aconteça em menor grau em outras regiões também. Então, a gente tem o verão, com dias longos, muita luz e calor. Como o sol se põe mais tarde e nasce mais cedo, é natural que a gente vá dormir mais tarde e acordar mais cedo. Mas o calor está relacionado com mais cansaço e menor produtividade. Por quê? Provavelmente porque gastamos mais energia para resfriar nosso corpo no verão do que para aquecer no inverno. De fato, nós produzimos menos em dias quentes. Eu já li trabalhos científicos mostrando o aumento do número de acidentes de trabalho em dias muito quentes por conta da desidratação. Você provavelmente já reparou que trabalha mais e melhor quando a temperatura está mais amena. E é por esta razão também que o período de férias acontece no verão. Já há estudiosos calculando inclusive o grau de produtividade menor no planeta como um todo por conta da era de aquecimento que estamos atravessando. Muitos estudiosos atribuem esse fato também à maior prosperidade que costuma haver em países de clima mais frio. Nós estudamos e dormimos melhor com temperaturas mais baixas. Muitos organizadores de cursos já se deram conta disso e é comum cursos em que o ambiente é propositalmente mais frio para que o rendimento dos alunos seja melhor. Nem sempre aquele aluno que não rende muito é por preguiça. E entre as variáveis presentes a gente tem que pensar no calor como uma das causas. Por esta mesma razão, a gente tem dificuldade em digerir alimentos mais pesados em grande quantidade. A gente come menos e é natural a procura por alimentos mais frescos e menos calóricos.
Aqui é uma época em que é mais comum tontura, desmaios e dor de cabeça. Por isso, a hidratação é tão importante e a melhor opção é a água. Frutas hidratantes como melancia e melão também são boas opções. Manifestações cardíacas tendem a ser mais comuns nesta época. Na medicina tradicional chinesa, o verão é regido pelo elemento fogo, relacionado ao coração e intestino. Quem tem problemas cardíacos deve se cuidar um pouco mais nessa época. O sabor que predomina no verão é o amargo. Isto sugere o consumo de chá verde, chá preto e chimarrão, por exemplo. O excesso de gorduras e frituras deve ser especialmente evitado nesta época. Já o outono é uma estação de transição, com dias mais curtos e noites mais longas. Parece ser a época do ano em que a gente mais dorme. Isso já foi estudado e quantificado. É comum a gente dormir um pouco mais, especialmente nas primeiras semanas dessa estação. No outono e inverno, a gente se expõe menos ao sol, o que leva a uma menor produção de vitamina D, o que pode se traduzir por mais cansaço e menor imunidade. A vitamina D não é encontrada facilmente em alimentos e ela é produzida principalmente a partir do colesterol. Então, quando o colesterol recebe a incidência dos raios solares, especialmente aqueles do meio-dia, é convertido em vitamina D. Há um tempo atrás, inclusive, eu gravei um vídeo abordando o colesterol na tentativa de desdemonizar um pouco o colesterol e esclarecer um pouco mais a sua importância. Quem quiser conferir, quem achar que vale a pena, vai achar esse vídeo aqui nesse canal. A vitamina D tem muitas ações, mas uma especialmente importante e bem definida pelas últimas pesquisas é a sua ação sobre nossa imunidade. Então eu aconselho que você dose rotineiramente seus níveis de vitamina D e os mantenha em níveis ótimos, seja através da exposição ao sol, seja por suplementação, seja por hábitos. E eu recomendo doses maiores que aquelas usualmente recomendadas pelas instituições tradicionais. A vitamina D ela funciona como um hormônio, apesar do nome vitamina. E entre muitas outras funções, ela regula a concentração de cálcio e fósforo no sangue, o que é fundamental para manter a densidade mineral óssea. Mas ela também participa da síntese do fator neurotrófico, que é uma proteína que estimula o crescimento e a integridade dos neurônios. Veja a importância. Também participa da produção da glutationa e de muitas outras substâncias no organismo. Modula mais de 2.000 genes. Diversos estudos mostraram que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de doenças relacionadas à idade, como é o caso do Alzheimer. Bem, a vitamina D é tão importante que algum dia a gente vai falar especificamente dela. Mas o sol não aumenta só a produção de vitamina D, não. Também aumenta de testosterona, especialmente se você expuser os órgãos genitais. Fica a dica. Na medicina chinesa, o outono está associado ao elemento metal e relacionado ao pulmão. De fato, como você já deve ter reparado, o outono é a estação das gripes. Então, cuide da sua imunidade. Não deixe faltar alho, cúrcuma, gengibre, semente de abóbora. Eu também acho o própolis interessante. Alimentos defumados devem ser especialmente evitados no outono. Você também pode incrementar a sua imunidade com alguns hábitos, como por exemplo a exposição proposital ao frio. Há um vídeo que eu postei há alguns meses, intitulado Dificuldade e Imunidade, em que eu abordo melhor isso daí. Nesta época é comum aumentar a procura por carboidrato, então modere. Entre as dicas, eu recomendo você se expor mais à luz e aumentar seus treinos. Treinamento leva ao cansaço e cansaço a um melhor sono. Socialize mais. No inverno temos a redução do metabolismo. É como se fôssemos hibernar. Parece mesmo que é um tempo para guardar energia para as outras estações do ano. As características são as mesmas do outono, só que mais acentuadas. Na medicina chinesa, o inverno é associado ao elemento água, correspondendo principalmente aos rins, bexiga,
glândulas suprarrenais, ossos e articulações. De fato, repare que dores nas articulações são mais comuns no inverno. Há uma alta produtividade mental neste período, que é excelente período também para o ganho de massa magra. Já na primavera, há o reaparecimento da luz e da nossa disposição. É a fase da criação. Esta é a estação do elemento madeira na medicina tradicional chinesa e o órgão ativado é o fígado, então não o sobrecarregue. É o fígado que regula nossas emoções como raiva, rancor, julgamento e frustração. É um bom momento para desintoxicação. Se necessário tratamento, folhas verdes e brotos são ótimas opções. Há um aumento da libido, como era de se esperar. Aproveite. Alimente-se com o que está à sua volta. Antigamente, e não tão antigamente assim, havia o hábito de se comer aqueles produtos da época. A gente comia o que se colhia naquela época. E a natureza prepara os alimentos mais adequados para o nosso corpo, para cada estação do ano, segundo nossas necessidades. Esse hábito, infelizmente, se perdeu e hoje a gente nem sabe mais o que é próprio de cada estação e nem de cada região. Mas, na medida do possível, tente comer o que é da época e está à sua volta. Tente pensar no seu cardápio de acordo com as estações do ano. Bom, isso aqui está muito longe de ser um guia para as estações do ano, mas fica o meu convite para que você se integre mais à natureza. Desconecte-se um pouco das redes sociais e tente se conectar mais com a natureza. Passe a vê-la, ouvi-la e senti-la. Aos poucos você vai voltar a saber interpretar os seus sinais e daí é só se deixar guiar. Todos os animais sabem fazer isso. A gente também sabe. Só se esqueceu. Grande abraço.